Valeu, obrigada demais. A gente volta a conversar com o João em breve. Vamos voltar a falar dos assuntos especificamente brasileiros, né? Um outro assunto que movimenta a política do país nos últimos tempos, além de Daniel Vorcaro, é o sigilo bancário do Lulinha, o filho do presidente Lula. Segundo apurações da coluna da Andresa Matais, uma única conta bancária pertencente ao empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, movimentou 19 milhões e 3 mil reais em 4 anos, de 2022 a 2025, todo esse período aí muito investigado dentro da farra do INSS. A gente, portanto, convida o André Chalders, repórter da coluna da Andresa Matais, que teve acesso a esses documentos para falar mais sobre isso. Chalders, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Olá, Nath, bom dia, ouvinte. Então, pois é, começaram a chegar, Nath, as primeiras informações sobre o sigilo fiscal bancário do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. E aí, a primeira coisa que chama atenção, como você notou bem, é o volume, né, de recursos. Então, uma pessoa que, o Lulinha, ele não tem uma fonte de renda assim clara hoje em dia, ele tem algumas empresas ali, não se sabe muito bem o que elas fazem, mas o fato é que o Lulinha movimentou numa conta dele que era voltada para investimentos esses quase 20 milhões de reais ao longo dos últimos anos. Então a gente tem lá o ano com mais movimentação sendo 2024, com 7 milhões e pouco, 7 milhões e 200 mil movimentados. No ano passado, um pouco menos, coisa de 4 milhões, Nath. E aí, hoje a gente publicou algumas reportagens, né, detalhando esse fluxo relacionado ao Lulinha. Então a gente nota ali, por exemplo, alguns pagamentos do presidente Lula para ele, que somam, foram 3 pagamentos, 2 em 2022 e 1 no fim de 2023, e eles somam 721 mil reais de topo Lulinha. Que era assim, o Urgalha, o pessoas do Lulinha ontem, e disseram que se trata de equipamento, né? A herança que ele recebido, participação de herança. O sinal do André Chalders, como você pode perceber, está bem ruim. A gente vai retomar com ele. Será que melhorou agora de volta? Tá cortando bastante o que você está falando, Chalders. Vamos ver se melhorou agora. Vamos ver. Parte que eu estava falando. Não. Eles vão retomar o contato com o Chalders para ele voltar falando bem desse ponto em que ele dizia dos repasses que foram registrados do presidente Lula ao Lulinha. Ele está contando, né, a participação do Lulinha nesse caso todo a partir de tudo que está sendo revelado nas investigações e a partir também do que é levantado com a quebra de sigilo que os parlamentares pediram ali dentro do Congresso. Ele vai voltar daqui a pouquinho para falar tudo isso com a gente de novo. A amizade que o Daniel Vorcaro disse para a noiva que tinha com o senador. Vamos voltar a falar com o André Chalders sobre essa questão do Lulinha que eles trazem na coluna. O Chalders estava falando sobre os repasses do presidente Lula para o filho, né? Isso, Nath. Peço desculpas aí pela intercorrência aqui. Sem problema. A infraestrutura de internet brasileira deixou a desejar dessa vez, mas vamos adiante. Então, o presidente Lula repassou aí esses 721 mil para o Lulinha, né? E aí foram em 2 ocasiões. Uma em julho de 2022, quando ele ainda era pré-candidato à presidência da República, e a outra em dezembro de 2023, já como presidente. Nos 2 casos, Nath, chama a atenção o seguinte: essa conta ela estava com valor baixo ali relativamente, né, para os padrões dele, de tipo 5 mil reais, assim, sobrando na conta. E aí o Lula faz a transferência, o Lulinha pega esse dinheiro e aplica em fundos de investimento de renda fixa, né, do Banco do Brasil. E aí
aplica praticamente todo o dinheiro que foi mandado pelo presidente Lula, né? E aí, numa dessas ocasiões, em 2022, o Paulo Okamoto, que é um petista histórico, aí super próximo do Lula, diretor do Instituto Lula, inclusive, e ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação partidária do PT, o Paulo Okamoto também depositou, na mesma data que o Lula faz o depósito para o Lulinha, Paulo Okamoto vai lá e deposita também R$150 mil para o Lulinha. Ele pega e aplica todo esse dinheiro em fundos de investimento. Não dá para saber exatamente o que é isso, pode ser várias coisas, assim, não dá para pré-julgar, né, do que se trata. Dá para a gente perceber também em relação ao Lulinha que ele tinha um comportamento de fazer pagamentos mensais para pessoas que eram próximas dele historicamente, né? Então, por exemplo, o ex-sócio dele, o Jonas Suassuna, foi um cara que ele fazia um pagamento mensal de 10 mil, ele pagava como se fosse uma mesada, ele geralmente era 10 mil, mas teve meses que foi mais, teve meses que foi tipo 50 mil reais. Ele fazia esses pagamentos para o Jonas Suassuna, que lá atrás era uma pessoa que pagava, inclusive, o aluguel dele e tal, então uma pessoa bastante próxima dele. Era também um dos donos, né, do sítio de Atibaia, aquele sítio que o presidente Lula utilizava, que inclusive rendeu uma ação penal no âmbito da Lava Jato ali, que resultou na condenação do Lula no primeiro momento. Depois essa condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal por uma questão de foro, né, por a questão de o Supremo entendeu que o juiz Sérgio Moro não era o juiz apto para julgar o caso do sítio de Atibaia. Então, tinha esse pagamento para o Jonas Suassuna, tinha um pagamento um pouco maior de 50 mil reais mensais para o Calil Bittar, que é irmão do Fernando Bittar, que também é o outro dono do sítio de Atibaia. E nesse caso, Nath, é muito curioso, porque o Calil, ele foi investigado no final do ano passado numa operação da Polícia Federal chamada Operação Coffee Break, que é uma operação que investigava supostos desvios de recursos do Ministério da Educação por meio de uma empresa de kits de robótica lá, que fazia contratos superfaturados com empresas do interior de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o Calil Bittar faria lobby para essa empresa de robótica, junto com uma mulher que foi casada com um outro filho do presidente Lula, o Marcos Cláudio. E aí, logo antes, na verdade, dessa deflagração da Polícia Federal da Operação Coffee Break, o Lulinha para de fazer os pagamentos para o Calil Bittar. Então, assim, fica a sensação de que o pagamento do mês de novembro não chegou a acontecer justamente porque o Calil foi alvo da Polícia Federal. Mas até então, até a deflagração dessa operação, o Calil estava lá recebendo esses 50 mil mensais do Lulinha. Enfim, não é nada conclusivo ainda, Nath. Não dá para a gente ter o quadro completo da vida financeira do filho do ex-presidente, porque essa é apenas uma das contas dele, né? Conforme os próprios investigadores do caso estavam me explicando, o quadro completo sobre as atividades do Lulinha ainda depende da análise de outras contas bancárias dele, contas bancárias de pessoas ligadas a ele e contas bancárias das empresas, né? A maior parte do fluxo de dinheiro do Lulinha vinha justamente das empresas dele. Então, para saber exatamente de onde vinha o dinheiro que ele recebia, vai ser preciso mais quebras de sigilo aí a serem feitas, Nath. E lembrando que a quebra de sigilo do Lulinha, ela foi feita pela CPMI e foi feita pelo ministro André Mendonça no Supremo também. Então, a gente tem essas duas frentes de apuração aí correndo em paralelo em relação ao filho do ex-presidente. Ô, Chalders, essa questão toda do INSS, vira e mexe, bate ali, encontra com a questão do Banco Master, né? Em diversos pontos. E a coluna da Andresa Matais, da qual você faz parte, também, claro, sempre traz muitas informações. Vocês estão muito debruçados nesses dois casos, né? Foi na coluna da Andresa Matais que a gente trouxe essa revelação, né, do Resort Itaiaiá, de que o Dias Toffoli, o ministro do Supremo, que era relator do caso Banco Master,
lá no Supremo Tribunal Federal, era sócio e fez negócios com o Daniel Vorcaro, na verdade com o Fabiano Zettel, né, que foi preso ontem nessa mesma operação da Polícia Federal, que prendeu o Daniel Vorcaro. Mas tem também essa coisa, essa ligação de INSS e Banco Master através da relatoria agora do Supremo Tribunal Federal, porque com a saída, a desistência do Dias Toffoli do caso, no sorteio quem pega o caso do Banco Master é André Mendonça, como você bem pontuou agora, que também é relator do caso do INSS. E lá dentro da CPMI do INSS, dentro do Congresso, essas duas questões também são muito protagonistas para os trabalhos dos parlamentares nesses próximos tempos aí, e todo mundo olhando para as eleições de 2026. Então eu quero aproveitar que você está aqui, trouxe já informações sobre o Lulinha. Se vocês aí da coluna da Andresa Matais têm mais algum ponto sobre também a história do Daniel Vorcaro, ou até mesmo sobre essa ligação entre os dois casos, INSS e Banco Master, o Chalders. Sim, as duas coisas estão imbricadas, né? A gente começa a perceber que elas têm conexão entre si, não só pelo relator, mas pelos próprios atores do esquema. Alguns deles se comunicavam ali, tinham relações, né? A gente vai continuar acompanhando, Nath, inclusive porque a CPMI agora está chegando ao fim, a CPMI do INSS, né? Ela está programada para acabar agora em março, se não for prorrogada. Hoje deveria ter tido uma reunião da CPMI, seria uma reunião naturalmente bastante importante, bastante tensa, né? Mas a reunião não aconteceu porque o relator, o Alfredo Gaspar, deputado lá do União Brasil de Alagoas, ele está doente, ele está com uma sinusite. E aí ele seria incapaz de conduzir as oitivas e aí ele acabou cancelando essa reunião. Mas sim, a gente tem vários personagens aí que precisam esclarecer coisas tanto sobre o Banco Master quanto sobre o caso do INSS, né? Vamos ver como que o ministro André Mendonça vai operacionalizar agora essa apuração em conjunto aí. Trazendo detalhes aí, principalmente do caso do Lulinha. Corre lá para a coluna da Andresa Matais em metrópolis.com para conseguir todos os detalhes, mas eles estão muito olhando, focados, apurando tudo que vem do INSS, mas também do caso do Banco Master. Chalders, é sempre muito bom te ter aqui. Obrigada, viu? Obrigado você por me receber. Até a próxima. Valeu, até a próxima. E com certeza essa próxima está muito